Fala moçada, tudo bem com vocês? Espero que sim. Eu sou a Tati Pontes e eu tô aqui mais uma vez para a gente compartilhar a palavra de Jesus. O Evangelho conforme eu estudo, aprendo e procuro praticar na minha vida. Hoje, a palavra de São Lucas, o capítulo é o 14, os versículos do 25 ao 33. Nos diz o seguinte: Grandes multidões acompanhavam Jesus. Ele se voltou e lhes disse: Quem vem a mim e não deixa em segundo plano seu próprio pai e mãe, mulher, filhos, irmãos, irmãs e até sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Quem não carrega sua própria cruz e não vem após mim, não pode ser meu discípulo. De fato, quem de vocês querendo construir uma torre, primeiro não se senta para calcular os gastos e ver se tem o suficiente para terminar? Caso contrário, irá pôr o alicerce e não será capaz de acabar. E todos os que virem isso começarão a caçoar dele, dizendo: esse homem começou a construir e não foi capaz de acabar. Ou ainda, qual rei que, partindo para a guerra contra outro rei, primeiro não se senta para avaliar-se com 10.000 homens, consegue defender-se contra quem o ataca com 20.000. Se ele vê que não vai conseguir, quando o outro ainda está longe, envia uma delegação para negociar as condições de paz. Da mesma forma, portanto, qualquer um de vocês, se não renunciar o mundo o que tem, não pode ser meu discípulo. Essa palavra, assim, eu fico em estado de graça toda vez que eu falo, é real. Jesus é o meu melhor amigo. Jesus é a minha escolha diária. Jesus é a perfeição. É aonde eu, que quero ser discípula, que pela palavra de hoje vejo que ainda estou no caminho do discipulado, né? Pelo menos estou caminhando no discipulado, mas é para onde eu quero ir, né? É para onde eu quero ir, e todos nós batizados que somos convidados ao discipulado temos esse desejo, né? De chegar até Jesus, chegar como o mestre fez, imitando o mestre, aonde o mestre foi, aonde o mestre está. E a palavra de hoje, ontem, no meu curso de teologia, que eu sempre falo que é o meu sábado mais rico do mês, que a gente tem uma clareza muito grande da palavra, uma clareza, sabe? É como se a mente fosse abrindo para o que está escrito e você começa a ler e avaliar de outras formas. E ontem a gente estava falando sobre escatologia, sobre a morte, né? Sobre as últimas realidades. E a gente falando ali sobre a vida eterna, sobre a ressurreição e como seria, né? E é um mistério a vida eterna, mas assim, o que a gente, pela palavra, consegue, embasado na palavra, consegue afirmar já da vida eterna. E o nosso professor, o Padre Paulo, nos ensinou brilhantemente que a vida eterna, a ressurreição dos mortos, né? Ela é uma ressurreição da pessoa Tatiane, da pessoa Maria, da pessoa João, da pessoa de cada pessoa. Ou seja, eu não estou saindo do meu corpo e indo para um outro lugar, para uma outra. É a Tatiane, né? A alma que ele explicou que é a mesma coisa que corpo é a Tatiane. Tatiane vai ressuscitar, ele explicando isso pra gente ontem brilhantemente. E ele falando sobre essa vida eterna que a gente vai continuar com... Como é o indivíduo, né? Cada um é único pela realidade que vive, pela identidade que vive, né? Pelas pessoas que convive, pela história que construiu. Você vai ressuscitar, você vai para a vida eterna com essa história. E a gente fez aquela brilhante pergunta para ele que todo mundo tem a curiosidade, né? Mas tá, no céu, eu vou conhecer a minha família? Quando nós humanos estamos engatinhando aqui na vida espiritual, escutamos essa pergunta, a gente mesmo já se responde: impossível. Porque se eu reconhecer minha família, o egoísmo entra no céu, né? O amor É óbvio que eu encontrar é o convívio dos eleitos. Eu vou encontrar com uma pessoa que eu nunca vi, vou encontrar com meu marido,
né, a relação, o amor é diferente. E aí ele nos explicou isso brilhantemente ontem, que coroa com o evangelho de hoje. E assim, eu conversando hoje na Santa Missa, quando eu escutei, e agora aqui pra gente partilhar, eu falei, Gê, você não brinca, né? Jesus, falei, você não brinca, você me explica e já coroa um evangelho desse para que eu entenda na prática o que você disse. Então, a resposta para essa pergunta, né? Nós vamos conhecer os nossos? Grandes multidões acompanhavam Jesus. Destaque para as grandes multidões, a gente sempre falou. A gente muitas vezes não entende essa resposta porque a gente é a grande multidão. A gente está seguindo Jesus, acha interessante o papo dele, acha conforto no papo dele, né? Acha acalento às vezes para uma dor, acha força para algum trauma, alguma coisa. Só que eu sou essa multidão, que só acha ali ele com uma ideia legal, ele que é um carinha com uma ideia legal. Só que eu ainda não fui para o discipulado, eu não me comprometi, né? O discípulo, ele se compromete. Então, por enquanto, eu estou ali só acompanhando, eu quero só segui-lo. E ele olhou para trás e falou, quem vem a mim não deixa em segundo plano seu próprio pai e mãe, mulher, filhos, irmãos, irmãs e até a sua própria vida não pode ser meu discípulo. Quem não carrega sua própria cruz e não vem após mim, não pode ser meu discípulo. A resposta para essa pergunta. Se a gente for agraciado, né, todos nós buscamos, os discípulos buscam, né, todos nós que aqui estamos, buscamos a vida eterna, o céu, né? Se a gente for agraciado, né, pela graça, honra e tudo de Deus, né, por Ele, com Ele, para Ele, porque a gente não tem mérito suficiente para chegar lá. Mas a gente que assumiu o discipulado aqui na Terra tem que assumir também esse evangelho. Por quê? Eu vou conhecer os meus? Eu vou entrar no céu e vou continuar, né? A vida eterna. Tudo que é bom merece eternidade. Tudo que é feliz merece eternidade. E lá a gente sabe que não há choro e não há ranger de dentes. Então lá realmente é eternidade. Mas eu vou conhecê-los, mas o meu amor egoísta, o meu amor terreno não vai entrar comigo no céu. O meu amor lá do céu é o ágape, é o amor de Deus, é o amor perfeito. Então, por isso que ele me responde com esse evangelho, e nos responde a essa pergunta com esse evangelho. Não é que o meu pai, a minha mãe, mulher, filhos não sejam importantes. Para mim é óbvio, né? Que é a nossa base aqui, a nossa estrutura aqui. Porém, quando eu busco o discipulado para chegar no céu, é amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. E esse próximo como a ti mesmo, ele não vai ter escala de amor. Não é o meu pai, a minha mãe, mas o pai da minha amiga está doente. Não, o pai da minha amiga. Somos todos irmãos, entendeu? É um amor perfeito, é um amor que nossa mente ainda não consegue alcançar. Mas é um amor que a gente está buscando. E quanto mais a gente se desprende para prender somente nele, a gente vai conseguindo entender. Não é que os nossos deixam de ser importantes, é que todos se tornam importantes, né? Todos chegam na mesma escala. Não é justo eu querer saúde só para minha família. O amor de Deus não é assim por mim, né? Ele não quer mais para mim do que para o outro, ou não quer mais para o outro do que para mim. É o amor ágape, é o amor perfeito, né? Então, o amor perfeito, o discipulado vai nos levar a esse renunciar que Jesus pede aqui, é entender o amor perfeito. É óbvio que eu quero minha mãe, meu pai, meus filhos, mulher, marido, todo mundo bem. Assim como eu quero quem está lá na China que eu nunca vi, assim como eu quero quem está lá na faixa de Gaza que eu nunca vi, quem está lá na África passando fome, eu quero todos bem. E o discipulado me leva a esse amor perfeito, esse amor que vai entrar no céu. Esse amor que todo mundo vai estar no mesmo nível, todo mundo vai estar no mesmo estado de graça. E quem não carrega sua própria cruz e não vem após mim, não pode ser meu discípulo. A sua cruz não dá para você empurrar para os outros, porque ela é sua, né? Você vai tentar empurrar, mas ela vai bater na sua porta de novo, ela é sua.
ela é sua. Você vai ter ajuda para carregar, sim, né? A gente encontra, assim como Jesus encontrou, a gente encontra muitas pessoas para aliviarem o peso da nossa cruz e se encontra. Nossa, essa semana eu tava muito cansadinha e eu tava conversando isso com a minha sogra, eu tava falando com ela. Como Jesus é maravilhoso e como ele nos mostra as pessoas a quem vai me ajudar, sabe? Quem vai me ajudar a aliviar esse peso. Ele é o amor da minha vida, não tem como. Mas você vai carregar, tá? Você vai ter ajuda, mas você vai carregar. Mesmo com a ajuda que você vai receber, é você que vai carregar. E mais importante do que carregar a sua cruz, eu diria, aliás, mais importante não, tão importante quanto, é entender que você vai vir após Jesus. Não pega a sua cruz doida, desesperada, correndo na frente de Jesus, porque eu dou jeito, é tudo eu que tenho que fazer, é tudo. Pega a sua cruz, queridinha, e vai atrás dele, pelo amor de Deus. Entenda que a sua cruz só é possível de carregar se você estiver após ele. Porque você vai imitar o mestre. Se você for na frente, você vai fazer a torta e a direito, você vai fazer reveria, você vai fazer como você acha que tem que fazer e eu vou fazer. Não, agora eu resolvo, agora é por mim. Um monte de tapado, né? Aí a gente sai dando aí topada aí, batendo a cabeça e arrependendo de ter feito por nossa conta. Então é isso que ele fala, vem após mim. Pega a cruz, é só você que vai carregar, as pessoas vão te ajudar aliviando o peso, você vai ter parada para beber água, você vai ter suquinho, vai ter momento da sua cruz que você vai ter até, meu filho, pensa numa comida que você gosta muito aí, um banquete de ter uma comida, porque sim, ele manda as pessoas para ajudar a carregar. Só que é você que vai segurar o peso, é você que vai sustentar na base, após Jesus, atrás de Jesus, imitando o mestre. Como o mestre faria nessa situação, eu vou fazer. Como o mestre me ensinou a fazer nessa situação, eu vou fazer. Porque eu tô atrás dele, eu tô imitando ele, eu tô vendo ele. Se eu for na frente, você já viu o que dá. Você capota com a cruz e tudo e não dá bom. Não vai na frente, vai atrás. Isso é muito importante. De fato, quem de vocês querendo construir uma torre, primeiro não se senta para calcular os gastos e vê se tem o suficiente para terminar? Caso contrário, irá pôr o alicerce e não será capaz de acabar. E todos os que virem isso começarão a caçoar dele, dizendo: esse homem começou a construir e não foi capaz de acabar. Exatamente isso que a gente acabou de falar. Esse homem saiu correndo para resolver e não deu conta do rojão, porque foi na frente, não foi atrás, não calculou, não pensou. Está firmado em Cristo, está imitando a Cristo, você consegue calcular os riscos, você consegue pensar, igual aqui, ó, qual rei que partindo para guerrear contra outro rei, primeiro não se senta para avaliar se com 10 mil homens consegue defender-se contra quem o ataca com 20 mil. Se ele vê que ainda está longe, envia uma delegação para negociar as condições de paz. Da mesma forma, portanto, qualquer um de vocês, se não renunciar a tudo o que tem, vocês não podem ser meus discípulos. É isso. A palavra toda nos fala sobre isso. A cautela, o renunciar significa alcançar o outro nível, né? O amor ágape que ainda é distante para nós, eu falo por mim. Ontem, quando eu escutava esse ensinamento no meu curso, eu só pensava, gente, se eu vou conhecer, eu vou falar, eu quero ficar com você agarradinho aqui. Os meus amigos até brincaram, né? Ah, nossa, ela tá querendo amar até no céu o marido dela. Eles brincaram nesse sentido. Mas é óbvio, a gente já pensa com a nossa cabeça, nosso amor limitado, a gente fala, gente, mas eu vou ficar com meu pai no céu, ai que delícia. Não tem choro, não tem ranger de dentes e tem meu pai, ai que gostoso. E aí você entende que todos os meus irmãos estarão lá, todos que lutaram bravamente contra um câncer, e o câncer acabou tirando a vida física dessa pessoa, mas entregou a vida eterna para ela. Imagina que glória que essa pessoa vai estar lá em cima, que honra, né? Nossa, aí eu comecei a pensar na minha tia também, que perdeu a vida, né, num problema de saúde, e eu fico pensando, nossa, que graça, que maravilha, ela deve estar lá em cima agora com minha avó, e todo mundo amando igual, todo mundo vivendo igual, né? E a escatologia, a morte, ela é ontem, né, quando a gente já vê lá a morte, a gente já pensa, eu não tô pronta para esse rolê. É um rolê muito amplo, é um rolê que você vai, mas ele é lindo, sabe? É uma passagem,
que a gente não tá pronto pro rolê, que a gente evita falar do rolê, mas que quando... uma frase que eu até anotei, que eu vou levar pra vida, e que é isso. Quando a gente não fala sobre a morte, a gente acaba nos dando o direito de viver uma vida sem propósito, uma vida mais ou menos, porque a gente acha que esse dia nunca vai chegar. E quando você começa a falar sobre a passagem, você quer construir o melhor que você pode, né? Você quer fazer uma caminhada linda o melhor que você pode, para que o seu legado fique para aqueles que ainda estiverem aqui, e para que você viva uma vida eterna desse legado maravilhoso que você fez, né? A morte, ela te faz pensar em como eu vou viver bem. A morte nos faz viver melhor, né? É um caminho lindo, um caminho muito bonito, tá? Eu tô amando. Achei que eu não estava pronta para essa conversa, mas assim, conversando sobre ela, eu vi que a gente tem muito a orar sobre a nossa morte, sobre a morte dos que a gente ama e entender. É muita coisa para entender, né? É um rolê muito amplo, mas é muito bom. E aqui Jesus falando isso tudo sobre isso. Vem após mim, para você saber negociar, para você saber calcular, né, suas construções, o passo que você vai dar, o passo que você não vai dar. Você só vai saber fazer esse cálculo, você só vai saber contar que se os seus 10 mil homens numa guerra dá conta. Uma guerra, para que eu vou entrar numa guerra que eu não ganho nada com ela se eu ganhar? Jesus me faz pensar isso. Agora, se eu for sozinha, eu quero ter razão porque eu tô certa. Se eu for sozinha, a razão é minha, porque tá certo, tá todo mundo vendo que eu tô certa. Mas se eu pego a minha cruz, vou atrás dele e ele toma frente da minha guerra, ele fala, Tati, conta aqui pra mim, se você vencer com essa razão que você tá querendo ter, o que você vai ganhar com essa guerra? Aí eu paro, penso, nada, né, Gê? Não vai mudar nada na minha vida, não muda nada. Pelo contrário, muitas vezes quando a gente ganha as guerras, que a gente não ganha nada com elas, mas só ganha, eu tenho razão, não falei que eu tava certa, você ganha naquele momento. Mas você fica com 2, 3, 4, 5, um mês de ressentimento, sem se falar, sem conversar, sem... Não, porque eu que está certo, que eu também quis, mas ele tá errado, e eu não ligo, não quer ficar com raiva de mim, que fica. O que você ganhou com isso, cara? Pai, o que você ganhou? Que harmonia que você ganhou na sua casa, ganhando uma guerra, que você não ganha nada com ela se você ganhar? É Jesus que me mostra isso, porque eu tô atrás dele com a minha cruz. Agora, se eu for na frente, não dou conta da guerra, né? Porque eu vou com 10 mil e tem 20 mil vindo pra cima de mim. Não dou conta, eu fico estirada lá no chão e não concluí foi nada. A guerra ficou ali parada e não dei conta de nada, não dei notícia de nada, como diziam os antigos, né? Fico parada no meio do caminho. Qualquer um de vocês, se não renunciar a tudo que tem, não pode ser meu discípulo. Qualquer um de vocês, se eu não colocar amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo, entender que o meu próximo é o próximo daqui, o próximo da África, o próximo da China, o próximo morador de rua, o próximo que está no hospital internado, o próximo profissional de saúde que trabalha feito um condenado sem ser remunerado da forma que merecia, fazendo um monte de plantão para poder, né, retribuir ao gasto que teve para aquela formação e aquela vida, né? O próximo é quem trabalha na noite, o próximo é quem tem que buscar o sustento a todo custo para os seus filhos, o próximo é quem está passando um aperto, uma necessidade. O próximo não é só dentro da minha casa. Muito importante não esquecer dentro da minha casa. Porque a gente não pode ser inflamado por um espírito de mudar o mundo sem arrumar a nossa cama, né? A gente muda o mundo a partir da nossa cama, da nossa casa. Porque vai ser um reflexo da mudança. O próximo sempre vai ser todos os próximos. Esse amor entra no céu, é o amor ágape. Esse amor que a gente vai levar. Então o Evangelho de hoje coroou brilhantemente tudo que a gente teve a oportunidade de aprender na aula de ontem. Fiquei muito feliz em ter aprendido ontem e ter coroado hoje com esse Evangelho, né? Ter aprendido dessa forma. Obrigada por estarem aqui, que a gente possa cada vez mais rezar o Evangelho, né? Orar em cima do Evangelho e pedir a Jesus, tira, por isso o coração manso e humilde, né? Me dá um coração manso e humilde. Tira essa razão da minha cabeça, tira
essa possibilidade de achar que eu posso ir na sua frente, que eu dou conta de carregar minha cruz na sua frente, me mostra, me dê clareza que somente atrás de ti eu venço todas as batalhas. Eu consigo construir qualquer torre, qualquer alicerce. Eu sempre dou conta de terminar quando eu estou atrás do Senhor. Na sua frente, fico no meio do caminho. Amém? Assim seja, moçada. Tenha uma excelente semana e até semana que vem.